meu nome é Vladimir, eu sou Antônio Vladimir Vieira, eu sou químico de formação, fiz meu mestrado de Engenharia de Minas, também estou no programa de doutoramento na Universidade de São Paulo. A escola lá de Engenharia de Minas é Engenharia de Minas e de Petróleo, tá? Essa parte. Mas de petróleo em si, eu tenho pouco conhecimento. Vou colocar assim já para vocês. Vocês devem conhecer muito mais do que eu, porque acredito que vocês estão dentro dessa área aqui. Quando eu fui convidado para fazer essa palestra, até eu me recusei no primeiro momento, falei assim, porque eu não tenho essa experiência nessa questão, principalmente de exploração de gás e óleo. Tá? Mas aí a colocação foi, falou, mas nós precisamos de alguém que está nessa área de governo. Tá? Por que governo? Porque eu trabalho na Fundacentro. Tá? Então, eu sou químico, mestre em engenharia de Minas, meu doutorado também está nessa área, tá? Mas eu tenho uma vivência dentro da Fundacentro de 25 anos, tá? Que eu estou trabalhando na Fundacentro. E eu sou responsável hoje na Fundacentro pela área de equipamentos de proteção individual, de EPI. Tá? Por isso que o título ficou no foco na proteção individual. Só que eu estou voltado para uma coisa mais específica ainda, que é o direcionamento que eu vou estar dando no curso aqui. A minha área mesmo de atuação, eu sou responsável pela área de EPIs da Fundacentro, mas eu estou muito voltado para a parte de proteção respiratória, o uso de máscaras, tá? Em qualquer ambiente. Aí não importa se é mineração, se é a parte petrolífera, onde for. Tá? Em qualquer local a gente tem um trabalho em cima disso, dessas questões do uso de máscara. Então vai ser mais ou menos nesse sentido que eu vou estar coordenando aqui essa minha apresentação, voltando para esse foco nosso aqui, para a questão do uso de máscara. Tá? Vou fazer uma abordagem inicial sobre essa questão de EPI, tá certo? Mas como o tempo nosso é grande, tá? Eu tenho aqui a minha apresentação, eu gostaria que fosse uma coisa bastante interativa entre eu e vocês, tá certo? Para que não fique muito cansativo e também, se eu não souber responder, infelizmente, ninguém sabe tudo, tá certo? Tá? Mas eu vou tentar, pelo menos, buscar uma resposta que seja boa para vocês, tá? De diversas áreas, claro, voltando o foco aí da proteção individual do trabalhador, tá certo? Seria esse o meu foco aqui. Tudo que for ligado à proteção individual do trabalhador estaria dentro disso. Tá? Por que eu estou falando muito em foco em questão de proteção individual? Porque um programa de uso de equipamento de proteção individual é um sistema de gerenciamento. Tá? O fato de você ter o controle ambiental e tudo mais está envolvendo o homem, tá certo? E o homem está em que ponto nesse meio aqui? A segurança do homem em si. Tá? Então esse trabalhador, esse homem que eu estou falando, é nisso que eu vou trabalhar, nesse foco. E vou trabalhar com um foco diferente um pouco. Tá? Aliás, na hierarquia de segurança, seria a última instância que eu estou, que é o uso da proteção individual. Tá? Eu não sei a formação de vocês, talvez, realmente é o primeiro contato que eu estou tendo com vocês aqui. Tá? A maioria aqui é da área de segurança e saúde do trabalho, da área de SST, meio ambiente, alguma coisa nesse sentido ou não? A maioria, tá certo? Tá? Por favor, eu peço desculpa pela minoria, a maioria falou que sim. Tá? Então, se eu usar termos aqui que vocês não conhecem, por exemplo, eu vou falar NR. Alguém sabe o que significa NR? Estou voltando para a área de segurança do trabalho. Alguém sabe o que significa NR? Norma regulamentadora. Mas se tem alguém que não está sabendo o que é isso, pergunta. Tá? Pergunta. Eu tenho uma quantidade de slides aqui, eu vou estar direcionando o tempo, tá certo? Então tem respostas que vão ser mais longas, outras que vão ser curtas, porque eu fiz um programa para cumprir com vocês aqui. Tá? Então minha ideia é essa mais ou menos, fazer com que vocês participem em conjunto comigo aqui, tá certo? Para que a gente não fique assim, falando sozinho, tá? Porque a turma é grande e tem bastante tempo para a gente conversar. Combinados assim? Tá? Por favor, sinta-se à vontade para fazer o tipo de pergunta que vocês queiram. Tá? Então, o título, tá certo? Análise de risco e segurança do trabalho com foco em proteção individual do trabalhador na cadeia produtiva de petróleo e gás. Tá? Os símbolos que estão aqui, Fundacentro, porque eu trabalho na Fundacentro, e o símbolo do governo brasileiro, tá certo? O governo Dilma, né? Que foi aí no mês de fevereiro que ela instituiu esse novo logotipo do governo brasileiro. Eu sou funcionário da Fundacentro. Fundacentro é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, portanto, servidor público federal. Tá? Todo o trabalho que eu estou fazendo, porque eu estou sendo convidado como servidor público federal para vir aqui. Ok? Tá? O programa que eu coloquei para vocês aqui. Tá? Para eu falar sobre proteção individual do trabalhador, eu não tenho como dar o foco sem falar sobre a questão da legislação maior nossa de segurança e saúde no trabalho. Portanto, tá certo? Falar alguma coisa sobre as consolidações das leis do trabalho, a CLT. Claro, eu não sou nenhum especialista em normas, eu sou um técnico, como todos, acho que talvez a maioria de vocês aqui, pelo que eu entendi. Tá? Então, o meu foco é um pouco diferente. Eu não sou advogado, se alguém quiser complementar a parte jurídica aí, sinta-se à vontade, mas dentro do nosso foco. Ok? Uma outra questão. Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Pelo que eu vi, todo mundo já entendeu o que eu estou falando aqui. Tá certo? Tá? Claro, nós temos 36 normas. Não temos 36, não. Estamos na 35, chegando na 36 praticamente. Nem a 35 está finalizada ainda.
tá? Mas eu não vou falar sobre elas, eu vou falar o que me interessa do ponto de vista da segurança do trabalhador, proteção individual. Tá? Não vou ficar citando norma, porque é muito prático entrar na internet e consultar norma, mas é o ponto que me interessa especificar para falar para vocês do que quando a gente fala em proteção do trabalhador, o que as normas regulamentadoras se remetem. Eu vou falar de um EPI específico até, mais profundo, que seria máscara. Tá? Então, aonde que está esse link com as normas regulamentadoras ou uso de máscara? E para o final aqui, vou falar sobre o programa de proteção respiratória. Porque se o meu foco é falar sobre máscara, no Brasil nós temos a nossa legislação específica para usar a máscara, tá certo? Conforme. Então, como o foco aqui é sobre falar sobre proteção respirador, eu vou falar um pouco do programa de proteção respiratória da Fundacentro. Tá? Então, se vocês perguntarem para mim, está fundamentado bibliograficamente a sua palestra, ou o meu mini curso aqui? Está. Em 3 coisas. Tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre limite de exposição. Limite de exposição, limite de tolerância, tá certo? De acordo com a nossa norma brasileira, nossa norma regulamentadora, tá certo? Que eu quero dizer, tá? Então nós temos LT, limite de tolerância, na nossa NR15. Mas temos uma outra norma que permite você usar a norma americana. A norma americana traduzida inclusive para o português, tá? Que é os limites de exposição da ACGH, o TLV. Então algum limite que eu vou usar aqui, eu estou me referenciando de coisas que vão estar aqui, tá? Programa de proteção respiratória, não tem como fugir. Tá certo? Tá? Esse documento, fácil de acesso na internet, quem quiser pegar, tá certo? Tá? É livre para copiar na internet, no site da Fundacentro. Tá? fundacentro.gov.br. Entrou em publicações ali, para downloads vão achar. Se quiser baixar esse livrinho aqui, está lá. São 100 e poucas páginas. Ou, se quiser comprar na Fundacentro, é R$10. Depende da impressora laser, sei lá o que e tal, economiza, tá certo? Porque aqui não tem foto, não tem nada. Então, às vezes, até economiza tinta, se quiser comprar R$10. Ou tem fácil impressora lá para imprimir, é só imprimir. Tá? Algumas pessoas preferem comprar porque é fácil de manusear, você não tem que encadernar e tal. Então, já pega o livrinho aqui. Tem lá para vender por R$10, esse livrinho aqui na Fundacentro. Tá? Não é propaganda, é material didático que eu estou utilizando, que eu vou estar utilizando. Tá? Então, o que eu vou estar falando está inserido aqui dentro, no contexto. E também, agora sim, já teria um pouco mais de propaganda, seria falsa modéstia minha falar que não é propaganda. Tá? Eu também, junto com um colega, escrevi um livro, tá certo? Que é o Manual de Proteção Respiratória, Uso de Máscara. Tá? Esse livro aqui. Então, também está fundamentado aqui dentro desse material que eu estou falando aqui. Tá? As minhas palavras aqui estão fundamentadas bibliograficamente dentro desse material que a gente mesmo produziu. Tá? O livro não é produção independente, é vendido só por uma instituição. Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, porque eu sou higienista ocupacional da BHO. Aliás, fui vice-presidente, membro, fundador e tudo mais. Tá? Então, bibliografia é isso aqui. Não é para consultar, é só para saber de onde eu tirei essas informações. Ok? Tá? Se alguém quiser aprofundar, tá lá. Então, o programa meu é isso daqui, nessa sequência que eu vou estar apresentando para vocês. Teoricamente, o que eu vou falar? Falar sobre legislação, tá certo? Vou falar sobre NR e depois vou falar um pouco sobre o uso de máscara. Tá? E 2 situações no uso de máscara. Situação de trabalho que você vai usar rotineiramente, e uma que eu fiz na minha cabeça, porque eu não consultei ninguém, eu inventei uma forma de colocar aqui, situação de emergência. Tá? Tem um vazamento de gás numa plataforma, tá certo? Ou em outra área qualquer. Qual o tipo de máscara que eu posso estar utilizando? Tá? O que pode ser para a pessoa ficar significa resolver o problema ali junto, tá certo? Resgatar uma possível vítima, e o outro que a pessoa precisa fugir. Ela não tem que ficar. É aquilo que ela tem que ir, mas destinado para fugir. Se voltar, seria uma vítima. É para fugir mesmo. Tá? Então, eu vou finalizar minha palestra em cima disso. Tá? Então, nesse tópico aqui, vou falar o uso rotineiro de máscara e depois uma regrinha lá, mais ou menos assim, de como eu fujo, que tipo de respirador que serve para eu fugir. Mais ou menos isso. Tá? O que eu posso ajudar e o que eu não posso ajudar. Tá? Então, vou ter algumas ilustrações, algumas fotos aqui que eu coloquei, tá certo? Para você pegar aqui. E segundo a informação que eu tive aqui, esse material, além de estar sendo gravado aqui, também vai estar disponibilizado, acho que pelo site da ITESA, qualquer coisa assim, porque eu tive que assinar um termo de compromisso aí de sessão de imagem e tudo mais. Ok? E de slides também. Tá? Só que lá na internet vai estar tudo em PDF. Tá? Eu falei que ia falar um pouquinho sobre a legislação da consolidação das leis do trabalho, né? A CLT. Lembrando que esse capítulo 5 da CLT, Segurança e Saúde do Trabalho, e Medicina do Trabalho, na verdade, ela foi inserida, tá certo? Tá? Na CLT, através dessa lei aqui, a 6.514, em 1977. Tá? E aí, ele colocou na seção 4 sobre equipamento de proteção individual. Tá? E nesse artigo aqui, que não é que ele não existia, ele já existia.
Só que ele foi inserido na CLT, nessa seção, foi mudada a CLT nesse período, tá? E pegou esse artigo, o artigo 66, que fala sobre equipamento de proteção individual. Nesse artigo 66 diz o seguinte, que a empresa é obrigada a fornecer aos seus empregados, gratuitamente, equipamentos de proteção individual adequado ao risco, em perfeito estado de funcionamento, porém, então tem que ser adequado ao risco. Só que ele fala o seguinte, só depois que você tem as medidas de ordem geral. O que é essas medidas de ordem geral que está por detrás desse artigo 66 da CLT? Alguém sabe o que fala, o que é a medida de ordem geral, do ponto de vista de segurança do trabalho para o trabalhador? EPCs, um colega aqui falou assim, em EPCs, tá certo? EPC, essa linguagem é equipamento de proteção coletiva, tá? Tudo bem, vai fornecer o EPI? Sim, é isso que está dizendo aqui, tá? Gratuito, adequado ao risco. Eu tenho poeira, uso o respirador que sirva para poeira. Tenho deficiência de oxigênio, vou usar o respirador para deficiência de oxigênio. Tenho gás de vapor, vou usar o respirador para aquilo. Isso seria adequado, teoricamente, que a gente está falando, tá? Mas eu for usar um equipamento de proteção individual, ou um EPI, tá certo? Qualquer EPI, qualquer um deles, eu falei proteção respiratória, mas qualquer EPI, só depois que você tem a proteção coletiva. Alguém pode pensar o seguinte, o cara que trabalha em altura, qual é o equipamento indicado para trabalho em altura? Cinto de segurança. Cinto de segurança. Trabalho em altura, a gente tem que saber quanto de altura também, né? A partir de quanto? 2 metros. 2 metros, tá certo? Tá? Cinto, depende do tipo de atividade que ele vai estar fazendo, se é posicionamento, tal, como é que ele vai estar lá. Você vai ter 2 tipos de cinto. Um que vai estar utilizando o talabarte. Talabarte, alguém sabe o que é, né? Que vai segurar a pessoa, está trabalhando aqui, vai ancorar um ponto lá, preso nele, para ele ficar preso, colocado ali. E tem o de posicionamento. A pessoa que sobe num poste e tem que executar com a mão alguma atividade. Então ele está preso aqui pela cintura. É outro talabarte, outro tipo de talabarte. Tá? Para deixar as mãos livres, tá? Segura, prendendo os pés dele lá onde ele está se fixando. Tá? Então esse é o EPI. O cinto mais o talabarte. Isso tem uma outra palavra, o CA. Alguém sabe o que é CA? Emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tá certo? Tá? O conjunto, certificado de aprovação, CA é para cinto mais talabarte. Eu não acho CA para talabarte e nem CA para cinto separado. É cinto com talabarte. Se alguém quiser ainda falar em trabalho em altura, ainda tem mais alguma coisa. O dispositivo trava-queda. Não tem isso? Dispositivo trava-queda. Que a pessoa vai usar o dispositivo trava-queda, também vai precisar do cinto. Tá? Vou fixar o trava-queda ele aonde? Claro que vai ter um cinto para ele. Tá? Então, isso nós estamos falando do equipamento de proteção individual. Sempre pode ser assim. Então, por que a pessoa tem que ficar presa por umas cordas lá? Estou exagerando, o cinto é uma tecnologia, uma alta tecnologia, tá? Mas eu estou exagerando aqui, mudando. Por que alguém tem que ficar preso em algum local por umas cordas, sem tão livre do movimento, não pode ficar circulando nem para lá nem para cá? Tá certo? O movimento dele fica restrito ali. Ah, sim, mas o talabarte pode ter 2 metros de comprimento. Pode, mas ele não vai ter 3, tá certo? Ele não vai ter 3. Então, nesse movimento que eu estou falando, em vez de você colocar uma plataforma lá em cima, tá? Uma plataforma elevatória, plataforma que eu estou falando, alguma coisa suspenso, tá certo? Sobe lá, a pessoa fica livre lá em cima, claro que de vez em quando ainda ela vai precisar de alguma coisa para ficar ali. Tá? Então, essa é a ordem que eu estou falando. A pessoa podia pegar a escadinha dele e subir e ficar preso no cinto. Não, eu vou colocar uma plataforma onde vai colocar as ferramentas, vou colocar uma série de coisas ali. E vai permitir que outras pessoas utilizem essa plataforma. Não é individual, somente ele. Tá? Então, eu estou passando por ali a minha conversa. Essas medidas de ordem geral, isso é o EPC. Colocar alguma coisa complementar. Depois eu vou usar o EPI. Então, eu já tenho uma medida de ordem geral. Plataforma. Agora sim, está fixando lá, tá ok. Então, agora a pessoa vai subir. Mas, espera aí, ele vai se movimentar ali dentro, tá? Tem guarda-corpo, tem toda aquela situação ali, tá? Que precisa segurar essa pessoa. Tá? Vou precisar de ter um cinto. Sim, eu vou precisar de ter um cinto. Então, percebe que a pessoa tem uma plataforma, tem uma proteção coletiva, que outras pessoas também utilizam, e também vai ter um cinto. Tá? Então, medida de ordem geral é o EPC. Está colocado isso na CLT. Aliás, a CLT foi criada quando, hein? Todo mundo falou, ixi, é verdade mesmo, é bem ixi mesmo. 1943, tá certo? Tá? Foi criada a CLT. Tá? Passou por várias revisões, chegou em 1977. Foi, na verdade, um plus aí da nossa legislação de segurança e medicina do trabalho. Tá? Então, foi esse artigo e tem mais um, tá certo? Importantíssimo aqui, que vocês já falaram o que era. Eu já antecipei a minha fala. Tá? Vai ser EPI só o equipamento que tem o CA do Ministério do Trabalho. Ah, mas eu tenho minha bota importada, que vem lá não sei de onde e tal, das empresas de navegação marítima mais importante do mundo. Ela compra lá na Noruega, por exemplo, tá certo? Na Noruega, as botas lá, que são feitas lá para países nórdicos e tal, perfeita a bota, e eu vou usar ela aqui, tá certo? Muito melhor que o calçado brasileiro. Pode ser. Só que chegou aqui no Brasil,
tem que passar pelo certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Ah, mas o Brasil não tem não tem ensaios que vá fazer, por exemplo, confirmar que aquele calçado norueguês é pior ou melhor que o nacional. Tá? Não importa. Nós temos a nossa norma, nós vamos fazer o teste daquela forma. Portanto, tem que ter o certificado de aprovação qualquer equipamento chamado EPI aqui no Brasil. Tá? As companhias marítimas ali, para trabalho de plataforma, tudo tem muito esse problema, porque vem embarcações de fora, às vezes trazem os equipamentos de fora de outro país. Tá? Então tem a questão de fiscalização, que já não entra na minha área. Fundacentro não é fiscalização, é órgão técnico do Ministério do Trabalho. A gente atua algumas vezes em parceria com o Ministério Público do Acidente do Trabalho, como perito, como alguma coisa, mas perito do governo, né? Para fazer algum trabalho em cima disso. Mas não é fiscalização. Então, o auditor fiscal, o poder dele de chegar numa embarcação e interditar lá, às vezes acontece isso, mas eu não sei onde está essas esferas, então eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Eu só falo que todo EPI utilizado no Brasil precisa ter CA. Ah, importei, não precisa ter CA porque funciona lá fora. Aqui tem que ter. O artigo 67 da CLT exige isso. Tá? Já passei da CLT. Né? Vocês imaginam se eu fosse discutir a CLT, vocês conhecem aquele livro desse tamanho, né? Não era isso. Eu ia falar 2 tópicos que eu queria. Tá? Focar o EPI. Tem que ser adequado tecnicamente ao risco, tá? Só que ele vai ser usado só depois que eu tenho EPC, e tem que ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Era isso da CLT que eu queria falar. Entrei na norma regulamentadora número 6. Ah, mas isso daí é NR6? Tá? Aliás, lembro da Lei 6.014 de 1977. Eu falei que houve uma revolução, aquilo foi no final do ano. E aconteceu uma grande mudança aqui na nossa legislação. O que aconteceu em 1978? Claro, alguém vai falar, não estava nem vivo, por que eu vou saber disso? Tá certo? Nem tinha nascido ainda, tá certo? Não estava vivo. Tá? Mas aconteceu uma coisa importante para nós como profissionais, colocando todo mundo, como se fosse da área da segurança do trabalho. O que foi? Tá? Mas em termos de segurança do trabalho, o que foi em 1978 que aconteceu? Perfeito. A lei, ele falou muito bem aqui o colega, a lei 6.514 deu um aval para criar a portaria 3214, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, junho de 1978. Foram criadas 28 normas. E nós vivemos praticamente 40 anos com 28 normas. Agora que deu uma acelerada aí, começou a aparecer um monte de normas seguidas aí. Tá? Mas foram quase 40 anos com as 28 normas. Tá? Então foram criadas essas normas. Okay? E uma delas, criada a norma regulamentadora número 6. Alguém sabe que norma é essa, do NR6? Norma de EPI. Norma de EPI. Ah, mas tem a 7, a 9, a 10, tá. A 6 é de EPI. A 1, a 2, o que vocês queiram. A 6 é de EPI. Tá? E eu não cito a norma de EPI aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque ela está lá na internet, você vai lá, baixa e consulta na hora que você quiser. Eu fiz uma coisa diferente. As atualizações que a norma NR6 está sofrendo, tá? Diariamente. Então é importantíssimo que a gente, quando acompanha a norma regulamentadora número 6, olhar as portarias de atualizações dela. Tá? O Ministério, em vez de mexer na norma, ele está fazendo só atualização. Ela teve uma revisão em 2001. A NR6 teve uma revisão, até a gente participa desse tipo de trabalho, tá? A gente participou do grupo lá que revisou isso, em 2001. Foi a primeira revisão que a NR6 teve. Tá? Teve várias portarias que mudaram alguns itens, mas revisão da NR6 foi em 2001. Tá? É a versão que a gente tem hoje, se você procurar na internet, revisão de 2001. Outubro de 2001 saiu uma revisão dela. Tá? A partir disso daqui, o Ministério falou, cada vez que vai para fazer uma revisão da norma, demora muito. Então nós vamos criar as portarias. E houve uma revolução muito grande. No entanto, que vocês podem olhar aqui, ó. Eu estou em portaria 209, talvez já saiu até outras portarias aqui. Tá? São várias portarias, mas tem uma portaria que é importantíssima para nós aqui, quando se fala de EPI. EPI é equipamento que tem que ter CA. Que foi a portaria 121, tá certo? Que saiu em 30 de setembro de 2009. Essa portaria mudou uma série de coisas em termos de aprovação de EPI. Tá? Só que nenhuma portaria é perfeita, inclusive permite isso, dela ser flexível. Tá? Então ela saiu, a 121 apareceu, mas ela já sofreu várias alterações, olha, para você ver. 205, altera 121, tá certo? E outra 126 também. 209, desculpa, 205, altera 121, tá? E vai aparecendo assim essas normas aqui, tá? 189, altera 121. Tá? Enfim, sempre a gente tem que estar olhando qual é a mais atualizada. Aí ficou fácil isso no site do Ministério do Trabalho, que você consegue ver quais são as atualizações dela. Tá? Então, em vez de citar a norma aqui, eu estou falando de alguma alteração importante aqui. Tá? O meu foco é a 121, que vai direcionar tudo. Tá? A portaria 184, olha para você ver, ó,
altera a 121 de 30 de dezembro de 2009, que estabelece, o que era essa norma 121? Normas técnicas de ensaios e requisitos obrigatórios aplicáveis para o EPI. Tá? Eu diria assim que a grande novidade que trouxe essa portaria 121 foi uma coisa que alguns profissionais aí devem saber muito bem o que se trata, que era o Ministério do Trabalho emitir CA, Certificado de Aprovação, por termo de responsabilidade. Tá? Então colocava EPIs bons e EPIs ruins num saco só. Tá? Misturava tudo. Então tinha empresa que investia milhões para fazer um EPI de grande qualidade, de ótima qualidade, tá? Só que, importado inclusive, ele disputava o mercado com outro que fazia sei lá, um tecido, uma roupa aí, uma roupa impermeável, qualquer outra coisa assim. Tá? Ele pegava um laminado de PVC lá, tá certo? Que era para proteção química, um exemplo, que não tinha uma norma para fazer ensaio nisso. Tá? Enquanto a empresa importava uma outra roupa que tinha lá, custava $10 mil, eu posso até dizer esse valor. A nossa nacional, R$1.000. O cara importava uma de $10 mil. Tá? E o tipo de documento era o mesmo. O cara escrevia embaixo: a minha roupa protege contra produto químico. O Ministério dava chancela. Tem CA. O CA valia por 2 anos, termo de responsabilidade. O cara que importava, investia milhões lá para trazer uma roupa de primeira qualidade. Dava o mesmo CA, dava um carimbo lá e falava CA por termo de responsabilidade. Então a portaria 121 moralizou. Tá? Ela acabou com esse negócio de termo de responsabilidade. Portanto, tá certo? Uma das outras coisas que ela diz é o seguinte: se nós não temos laboratório para ensaiar aqui no Brasil, me mande os ensaios de fora que você faz. Só que não é qualquer ensaio. Tá? Isso também gera uma certa polêmica aqui. Não é qualquer laboratório que pode fazer o ensaio e falar que o equipamento de quem está importando, o X, é bom. Tá? Tem que ser laboratório que faz parte de uma rede internacional de calibração. Se esse laboratório faz parte de uma rede internacional, ele é reconhecido pelo Inmetro Brasil. Porque o Inmetro Brasil está dentro dessa rede internacional de laboratórios. Tá? Então, se tem um reconhecimento de uma rede internacional, está perfeito. Muitas pessoas não sabiam que o laboratório X lá tinha um reconhecimento internacional, e ficava, meu laboratório não faz parte da lista. Só que vai procurar o órgão certificador, procura aqui, faz um link ali, puxa, o Inmetro sabe exatamente que laboratório existe. A China, o pessoal fala muito, equipamento da China. Tá? Nada de preconceito contra a China, mas se criou aí um certo paradigma que vem da China, não é coisa boa. Tá? A China tem laboratório acreditado, tá certo? Tem de ponta, de primeiro mundo, tá? O laboratório dela. Faz equipamentos lá, tem de todos os lados. Tem um laboratório lá que é, na verdade, um chiqueirinho, desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso. Mas tem o outro lá que tem equipamentos ultramodernos, acreditado e disputando o mercado internacional com qualquer um. Tá? Então, se o cara mandou naquele laboratório certo, fez na China, opa, peraí, tem que pintar o pé atrás? Não. Qual é o laboratório? Passa para o Inmetro reconheceu, acabou. Tá certo? Tá? Então, todos os EPIs hoje precisam ter um relatório de ensaio, seja feito fora do Brasil ou seja feito aqui no Brasil. Tem uma parte que vai ser feita no meu laboratório lá, meu não, na Fundacentro, a gente fala, né, que a gente é o responsável lá. Vai ser feito lá na Fundacentro, mas não é tudo que faz na Fundacentro também. Tá? Então, a portaria 121, em vez de citar ela, eu faço esse comentário só aqui. Tá? Depois teve a 145, tá? E também teve mais alguma coisa aqui, tá certo? A 127, eu fiz na ordem cronológica aqui, invertendo, só para a gente ver quantas portarias que saíram aqui. Tá? Olha, estabelece normas técnicas, ensaios obrigatórios aplicáveis ao equipamento de proteção individual, enquadrados no anexo 1 da NR6. Tá? Porque a NR6 também foi alterada, esse anexo, ele está falando isso. Tá? Ontem mesmo, eu recebi uma consulta, a pessoa questionando a questão do item da NR6. Falei, mas isso não está mais na NR6. Não está, porque eu estou com a norma aqui e tal, não sei o quê. Não sei se alguém lembra do livrinho verde da NR6, das NRs, o livro verde. Tá? O livro da editora Atlas, livrinho verde. Era o livro do profissional de segurança, do técnico, do engenheiro de segurança. É uma bíblia nossa. Tá? Então a gente até disputava, qualquer conferência que ia, congresso, qualquer coisa, estou falando bem um pouco mais atrás. Ah, a minha versão é a 30ª, não sei das quantas. Qual é a sua? Ah, eu já estou com a minha 40ª. Não sei se chegou lá. Eu sei que todo mundo ficava falando isso. Hoje em dia isso foi por terra, de certa forma. Tá? Você tem que ficar correndo, comprando um monte de portaria junto para atualizar a sua versão. Foi mais ou menos a pergunta que eu fiz para o colega lá ontem. Falei para ele, não, isso não está na NR6. Como que não está? Falei, isso já saiu fora, faz tempo. Falei para ele, não faz não. Falei, bom, depende da cronologia. Setembro de 2009 faz tempo para mim. Falei para ele, nós estamos em 2012, praticamente, né? Brinquei, não é certo? Aí eles deram risada, mas como que não? Falei, olha a portaria 121, o termo lá mudou. Então ele fez um anexo aqui, o anexo 1 da NR6, está diferenciados. Tá? Aparece os nomes do EPI lá, mas colocou norma, tal, tudo. Então alterou algumas coisas. Então, é o que eu disse, a portaria 121 foi a chave aí de atualização da NR6. Não desqualifica, atualiza. Tá? Claro, nós estamos falando de certificação de EPI, tá certo? Tá? Também, o Inmetro entrou nessa jogada. Tá? Eu já falei uma coisa do Inmetro, que é a questão de laboratório internacional. Só que o Inmetro tem aqui no Brasil e está fazendo parte hoje, tá certo? Das aprovações dos equipamentos de proteção individual.
Tá? Então tem alguns, tá certo? O primeiro equipamento de proteção individual que foi certificado pelo Inmetro, na verdade é assim, certificado pelo Inmetro, mas obtém o CA do Ministério do Trabalho. Porque nós acabamos de ver o artigo 66 e 67 da CLT. Tá? Quem emite o CA, artigo 67 específico, é o Ministério do Trabalho e Emprego. Tem que ter selo do Inmetro, tem que passar pelo Inmetro, tudo tem que ser feito. Só que tem mais uma coisa, o Ministério só vai dar o CA depois que passar pelo Inmetro. Só que não são para todos os equipamentos, infelizmente, alguns. Tá? Então essa portaria 233 aqui foi o primeiro EPI, luvas cirúrgicas e luva de procedimento não cirúrgico. Tá? Que saiu um pouco a revelia do Ministério do Trabalho, porque como é um produto usado também na área médica hospitalar, quem legislou sobre isso foi a Anvisa, tá certo? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então correu, depois o Ministério teve que entrar a reboque para dar uma aparelhada lá, porque isso também era EPI. Tá? Enfim, luva de procedimento no Brasil para ser vendida tem que ter o selo do Inmetro. Tá? E toda hora está aparecendo lá, aliás, apareceu 2 vezes já na internet lá, alguma suspensão de lote de empresa que estava vendendo a luva, que já não estava, teve problema lá com a aprovação do Inmetro. Tá? 2 empresas aí tiveram um problema recente isso. Acho que ontem mesmo saiu lá. Suspensão do lote de uma empresa grande aí, de luva cirúrgica, porque não estava atendendo as especificações do Inmetro. Tá? Foi reprovado. Outro EPI que está dentro do Inmetro, capacete de segurança. Tá? Para que serve capacete de segurança, hein? Proteger a cabeça contra o impacto de algum objeto, não é isso? Não é certo? Proteção para a cabeça. Tá? Tem uma norma brasileira específica para isso, parece a coisa mais simples que tem, não é certo? O capacete. Mas o capacete hoje é certificado pelo Inmetro. Todo o capacete que você pega, ainda tem alguns no mercado que estão sem o selo do Inmetro. Mas acho que a partir do ano que vem, em fevereiro, me parece, todo o capacete vai ter que ser obrigado a ter selo do Inmetro. Tá? O CA tem que estar lá, é do Ministério do Trabalho, mas é selo do Inmetro e depois o CA. Tá? Então, o capacete mudou o sistema de aprovação e fica lá com o selo do Inmetro. Tem laboratório credenciado pelo Inmetro aqui no Brasil, tá? Para fazer esse tipo de teste. Por exemplo, luvas. Tá? As luvas, a grande maioria, não são fabricadas aqui no Brasil. A grande maioria não. Pegaram o nosso látex, matéria-prima da luva, aqui é luva de borracha natural, látex, né? Pegaram o látex aqui da Amazônia, na verdade é a seringueira, né? Que se extrai o látex, e foram plantar num local que era muito bom para ele. Clima muito úmido. Malásia. Alguns países lá da Ásia também, mas principalmente Tailândia, também Vietnã, também tem Camboja. Tem muito plantação de látex lá. Plantação de látex não, plantação da seringueira. Tá? E a Malásia tornou-se uma referência no mundo isso. Tá? A Malásia existe a Faculdade da Borracha, chamada Faculdade da Borracha. O Centro Tecnológico da Borracha está na Malásia. Só que o látex saiu daqui do Brasil e foi levado para lá. Claro, a luva de custo-benefício, para trazer a mão de obra é muito barata na Ásia. Tá? Para fabricar a luva aqui, o mercado brasileiro não conseguia competir com as luvas que vinham de fora. As fábricas fecharam e vamos trazer lá da Malásia. Tá? E de qualidade excelente. Tá? Então, a maioria, eu diria que 90% é importada da Malásia hoje, as luvas. Todas as luvas. Mas é certificada pelo Inmetro. Como é que faz essa certificação? Um exemplo. Simplesmente a produção está lá na Malásia, eles mandam pessoas do Inmetro daqui do Brasil e certificar a produção lá na Malásia, faz o teste aqui e depois continua o processo. Não tem problema nenhum. Tá? Muitos estão fazendo isso. Capacete também. Capacete não é muito, mas tem importado. A pessoa que quer importar capacete faz a mesma coisa. Por que eles estão fazendo isso? Porque você tem um sistema de aprovação, que eu vou mostrar qual é daqui a pouquinho resumido, que pode ser por lote. Só que todos os brasileiros até esse momento fugiram de fazer coisa por lote. Por lote significa, chega aqui no porto, na Alemoa, por exemplo, tá certo? Tá? Alemoa desbarca container? Bastante, né? Não é isso? Tá? Chega lá para desbarcar containers lá, o que acontece? Para ser desembaraçado, tem que esperar o CA do Ministério do Trabalho, falando assim, um lote. Tá? Agora, quantos isso? O custo que estava envolvendo isso, todo mundo saiu fora. Não, eu prefiro pagar uma fortuna, não é barato isso, para pegar um técnico do Inmetro, mais ou menos isso, mandar lá na Malásia, o cara certifica a produção, o material já vem certificado, entre aspas, passa para o laboratório aqui, e eu vendo no Brasil já direto da Malásia. Já sai com o selo do Inmetro lá da Malásia. É isso que está acontecendo. Tá? Quase todos os EPIs estão fazendo assim, importado. Ninguém está fazendo por lote. Tá? Um outro EPI também que está dentro do Inmetro, luva isolante de borracha. Alguém sabe para que serve isso? Choques elétricos, luva para eletricista, tá certo? Tá? Luva para eletricista. Tá? Então você tem várias classes de luvas, você tem da classe 00 até a classe 4, para 40 mil volts. Você começa com 1.000 a 2.500, de 500 a 1.000 e você vai até 40 mil volts. Tá? Luvas. Então também passou essas luvas hoje para dentro do Inmetro. Tá? Máscara descartável, entra um pouco da minha área aqui. Máscara descartável. Tá?
Também a máscara descartável, isso daqui foi agora recente, a partir de 1 de setembro, tá certo? Tá? Ó, 1 de setembro de 2011, foi mudado tudo para o Inmetro. Então o Ministério do Trabalho hoje não emite CA para máscara descartável se ela não tiver o selo do Inmetro. Tá? Isso a partir de setembro. Tá? Até antes de setembro, eu estava fazendo teste lá na Fundacentro. Tá? Mandava o ensaio da Fundacentro, valia. A partir de 1 de setembro, não. Tá? Quem quiser tirar CA para poder comercializar a máscara descartável, tem que ter selo do Inmetro. E aí algumas pessoas falam o seguinte, puxa vida, mas tem que ter selo do Inmetro, e o que eu estou usando? Como é que vai fazer? Então tem outros parâmetros da norma, que você pode estar usando no comércio, quem já tem, tá certo? Você está usando no comércio, não vai ser afetado nesse primeiro momento. 2 anos depois, o fabricante tem que propor o recolhimento desse do mercado. O que já está em produção dele, está tirando o CA, tá certo? Está tirando o CA não. O que já está em produção e marcado o CA, marcado já o CA que ele já tinha tirado antes, também não tem problema. O lote novo que está sendo produzido tem que ser pelo Inmetro, porque ele não vai ter CA para aquela nova, qualquer renovação que seja feita, ele tem que ser pelo selo do Inmetro. Tá? Então, eu coloquei isso aqui, não preciso ler o termo aqui, já resumi mais ou menos para vocês o que era. Tá? Aqui a gente fala aprovação pelo Inmetro, do EPI, tá? O que é essa aprovação? É um fluxograma pequenininho, tá certo? Só para a gente entender um resuminho, para entender um pouquinho o que é isso. Tá? O Inmetro está aqui. O Inmetro é o órgão que credencia laboratórios. O que é a questão da qualidade? Tá? Então, resumindo a atividade do Inmetro, eu diria, é o órgão que tem poder para credenciar um laboratório. Tá? O Ministério do Trabalho, perante a legislação e a NR5 também tem esse poder, entre aspas, né? Tá certo? Também tem esse poder. O Ministério do Trabalho pedia, junto com a Fundacentro, nós mesmos, ia num determinado laboratório, o cara, eu quero fazer ensaio de EPI. Nós vamos pegar calçado, por exemplo. Calçado de segurança. Fazia-se tudo na Fundacentro. O laboratório da Fundacentro foi criado, tá certo? Não era para atender a demanda de fabricante. Então, a pessoa, o importador, o fabricante, quer vender EPI no Brasil, precisa ter CA. Então, esse laboratório... Tem lugar aqui, se vocês quiserem sentar aqui na frente, viu? Tá? Por favor, pode ficar à vontade. Esses laboratórios, tá certo? Esse laboratório da Fundacentro foi criado para fazer o quê? Para atender a fiscalização do Ministério do Trabalho. Vejam bem, atender a fiscalização. Qualquer problema com o EPI, verificar a qualidade do EPI. Só que no Brasil não tinha nenhum laboratório para fazer teste, então a demanda ficou muito grande dentro da Fundacentro. Tá? E foi decaindo. Estou falando isso no começo dos anos 80. Tá? Funcionários aposentando, pessoal que saiu da área, enfim, por outros motivos, e reduziu o quadro. Não teve contratação de servidores, tá? E a carga era imensa isso. Eu já estou falando isso lá no ano 94, por aí. Tá certo? A carga de trabalho era imensa. Nós não tínhamos capacidade de se atualizar. Não tinha tempo para isso. Tá? O órgão técnico precisava ter um aperfeiçoamento profissional sem tempo. Era ensaio, virou uma rotina, uma loucura. Era caminhões, a gente falava, caminhões e caminhões entregando bota lá na Fundacentro. Não era só bota, luva e tudo, todos os EPIs. Como tinha centros especializados, e tem ainda no Brasil, por exemplo, para calçado, tá certo? Que mexia com calçado, o Vale dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, a IPT de Franca, na cidade de Franca, um polo calçadista muito forte, e outros ali, fora também, no Nordeste também tinha, tá? Nós mesmo, como técnico da Fundacentro, fomos no Ministério e falamos, tem laboratório que está fazendo, ele pode fazer o ensaio no calçado de segurança com muito mais qualidade, muito mais rigor do que os ensaios que nós estamos fazendo na Fundacentro. Ah, por quê? Eu falei, porque eles estão fazendo calçado social, mas é um passo para chegar no calçado de segurança. É muito prático mudar algumas coisinhas. Será que eles têm condições? Fomos perguntar, nós queremos, o que precisamos fazer? A norma é essa, os regulamentos do Ministério do Trabalho são esses. Posso fazer? Posso. O Ministério dava chancela. Então, era uma visita olhando o corpo técnico. Isso fazia o Ministério. Tá? Chegava outro laboratório, eu quero me credenciar. Faz uma visita, vê o corpo técnico, vê norma, equipamento, tá ok. O Ministério fala, pode fazer ensaio que eu aceito. Tá? Não é qualquer laboratório, por isso que fala, laboratório credenciado pelo Ministério do Trabalho. Tá? Só que é uma coisa bastante visual, é diferente. Quando a gente fala laboratório credenciado pelo Inmetro, já é um outro escopo. Tá? Alguém deve saber, não sei se tem químicos aqui, mas deve saber a questão de credenciamento do laboratório, que passa pelo ISO Guide, o guia da ISO lá, 17025. Tá? Deve ter algum químico, deve saber o que eu estou falando aqui. É o controle de qualidade, tem todo o sistema de qualidade e um gerenciamento, que não é de uma hora para outra que é dado uma certificação do Inmetro para aquele laboratório ser credenciado. Tá? Então o Ministério falou assim, eu saio desse jogo e passo para o Inmetro fazer esse tipo de credenciamento. Tá? E aí o ministro do Trabalho pegou e falou, vou pegar esse gancho e vamos também certificar os produtos agora. Tá? No fundo, o que ele fez? Então o Inmetro, tá? Resumindo essa história aqui, o Inmetro começou a participar do nosso grupo de trabalho de EPI, tá certo? E também foi criado um organismo chamado Organismo Certificador de Produto. Foi criado para EPI, porque existem vários OCPs. Tá? Foi criado para fazer EPI. Tá?
Então o Inmetro faz o credenciamento do laboratório, 1, 2, 3, você pode pensar quantos que vocês quiserem aqui, eu coloquei laboratório para ensaio de EPI, pneu, cimento, preservativo, enfim, vai um monte de brinquedos e afim, vai, tá certo? Um monte de coisas aí, tem um monte de laboratórios que estão dentro desse credenciamento do Inmetro. O que interessa para nós é EPI, da Rede Brasileira de Ensaios, tá certo? Então o EPI também faz parte disso, tá? Então o Inmetro credenciou o laboratório. Essa OCP aqui, pessoa jurídica, tá? Alguém até fala, por que a Fundacentro não faz isso? Porque a Fundacentro já é uma pessoa jurídica, teria que criar uma outra Fundacentro, com outros propósitos. Estamos fora, só ajudamos a fazer, mas estamos totalmente fora. Também não dá para ser laboratório de Inmetro, falta gente, falta uma série de coisas na Fundacentro e ficaria direcionado para atender uma única coisa. O laboratório foi criado para atender fiscalização e pesquisa. Eu sou pesquisador, tá certo? Tá? Então não é para ficar fazendo rotina, é buscar outras informações. Isso abriu um pouquinho o nosso universo quando começaram a mudar alguns ensaios. Tá? Mas, claro, com qualidade, tem que fazer isso. Tá? Então, essa OCP, o que ela faz? Alguém quer certificar luva, por exemplo, luva de eletricista, tá? Precisa do selo do Inmetro. O que ela faz? A primeira coisa é contatar, ou contato e contrato, são duas coisas. Tá? Saber que vai fazer um contrato aqui de parceria com um OCP, um organismo certificador de produto. Tá? Que OCP é isso? Tem Veritas, tem Falcon Bauer, tem a própria BNT, tem Inor, tem um monte. Só entrar na internet, lá na própria página do Ministério, fala, quero saber EPI. Vai aparecer um monte de OCP ali que faz EPI. Estou dando um exemplo. Tá? Esse cara vai pegar essa empresa que vai entregar o equipamento para você, vai pegar a amostra, lá o seu EPI, o fabricante, tá certo? E vai levar para o laboratório, tá certo? Para fazer teste. Ou pode ser do importador, pode ser a primeira fase aqui, fabricante ou importador. Só esses dois. Tá? Pega a amostra lá, leva para o laboratório. O laboratório credenciado do Inmetro. Faz o teste. Tem todo um padrão de norma que tem que ser seguida. O Inmetro, junto com o Ministério, definiu como que tem que ser feito esse tipo de teste. Tá? Quantidade de amostra, enfim, pega aquela quantidade de amostra. Por lote e não sei o que lá. Só que quando ele faz isso, ele já fez aqui também a certificação do sistema de qualidade do fabricante ou do importador. Tá? A maioria está fazendo isso, já fez todo esse sistema. Levou para o laboratório, fez o teste, opa, passou. Selo do Inmetro. Selo do Inmetro, manda para o Ministério grava o CA, porque é IPI. Perfeito, põe no mercado. O ano que vem, isso está na regra, o ano que vem, tá certo? Aparece o seguinte, esse OCP aqui, vai lá no comércio ou no consumidor em qualquer lugar e coleta uma quantidade de amostra. Leva para o laboratório de novo. Tá? Leva para o laboratório de novo. Só que ele não vai fazer 100% dos ensaios. Um ensaio de EPI pode ter 10, 20, 30, depende do tipo do EPI. Ele não vai fazer 100% dos ensaios. Mas tem um ensaio mais crítico. Tá? Nós falamos de capacete. Qual será o ensaio mais crítico do capacete? Alguém imagina que seria? Absorção de impacto. Alguém foi bem preciso na linguagem aqui. Tá certo? Tá? Exatamente isso. Ver o impacto no capacete. Para a luva isolante, qual será que seria um ensaio importante que ser feito? O isolamento dela, para ver se ela não tem corrente de fuga, tá certo? Tá? A pessoa tem que botar a mão lá na cabine primária para fazer troca de alguma coisa lá e não tem que passar corrente, tem que ser isolado, não é isso? Tá? Então, peguei dois tipos de teste aqui, os mais críticos. Tá? Estou dando um exemplo aqui que me veio na cabeça. Tá? Então, o Inmetro colocou, o ano que vem vai fazer ensaio de impacto no capacete. Estou dando um exemplo, vai fazer ensaio de impacto. Só que ele vai chegar no fabricante, no consumidor, qualquer coisa lá, pega uma quantidade de amostra, leva ao laboratório. Fez o ensaio de impacto, atendeu, esquece. Perfeito, continua lá, o Ministério nem sabe o que foi feito. Pega a luva, faz a mesma coisa. No ano seguinte, já não é mais só ensaio de impacto. É ensaio de impacto e ensaio de penetração. Tem um negócio que se faz perfuração no capacete. Penetração que a gente faz, uma agulha, tem que cair no capacete lá. Tá? Faz a perfuração no capacete. No outro ano, aumenta mais o ensaio. Enfim, no final de 3 ou 4 anos, todos os ensaios estão feitos de novo. Se não der problema, continua. Não perde o selo do Inmetro, consequentemente o CA está válido indeterminadamente. Então, o EPI, que tem selo do Inmetro, o CA dele está válido de acordo com a validade do selo do Inmetro. Vocês perceberam a linguagem? Tá? Enquanto está ok perante o Inmetro, não tem problema nenhum. Deu um problema, o Inmetro comunica o Ministério, o CA é suspenso, tá? E se ele não resolve isso, é cancelado esse EPI, o CA dessa empresa e nunca mais ela pode fabricar aquele tipo de EPI. Nunca mais. Aquele material, jamais. Por causa da regra do Inmetro lá, não permite que ele faça mais isso. Tá? Claro, está dando problema, tem que provar que vai estar recolhendo do mercado, como é que ele vai fazer, uma série de informações ali. Tá? Então, hoje está resumido praticamente assim, certifica direto o importador ou o fabricante. Ninguém quer fazer por lote, por causa do custo. O lote, o CA só vai valer para aquele lote que ele trouxe. Aí ele vai ter que fazer um outro lote novamente. Então, ele paga lá $10 mil, $20 mil para mandar um técnico do Inmetro, na verdade é o OCP, lá na China, lá no país que está de origem dele, que é normalmente a China, muito aí da Ásia, tá?
vai lá, certifica o seu sistema de qualidade, que a maioria tem, e já continua o processo aqui para a obtenção do certificado de aprovação. Tá? Então, esse é o sistema pelo Inmetro. Alguém sabe qual que é o sistema, a validade do CA? Por exemplo, o cinto de segurança hoje não está dentro do sistema Inmetro. Ainda não. Tá certo? Estamos aí com reunião para acontecer aí, para tentar já entrar para o Inmetro também. Alguém sabe qual que é a validade do CA estipulada, que está na NR6 para o EPI? 1 era para termo de responsabilidade ou 2, dependendo. Tá certo? Tem uma validade indeterminada que seria para o Inmetro. E o do CA atual, que é feito... A Fundacentro, eu faço um relatório de ensaio na Fundacentro, entrego o laudo lá para... veja bem, eu faço um relatório de ensaio, entrego o relatório de ensaio para o fabricante leva no Ministério do Trabalho e obtém o CA. Quanto tempo vai valer aquele CA? Alguém sabe qual é a validade do CA? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Tá? Após 5 anos, ele faz a renovação. Não é obrigado. Se ele não quiser fazer, também não é obrigado. Só que ele ferra o consumidor dele. Tá? Se ele deixou de perder o CA, tem uma polêmica aí de validade do CA, enfim. Tá certo? Deixou de a validade do CA, não pode comercializar mais. Tá? Então, 5 anos. Se ele alterar alguma coisa, ele tem que fazer isso antes. E só depois de 5 anos que ele volta para o laboratório. É isso que acontece. Agora, se ele está mantendo a qualidade inicial, se ele está mantendo a qualidade inicial que ele produziu aquele equipamento, nós não sabemos. Ele deveria. A NR6 fala que ele tem que manter a qualidade do equipamento original que ele obteve o CA. Ele tem que garantir a proteção para o trabalhador. Você imagina o cara está usando um cinto lá, de repente arrebenta alguma coisa, o cara cai e morre, um acidente fatal. Tá? E acontece, infelizmente acontece esse tipo de coisa. Tá? Triste isso falar, tá certo? Por causa do EPI, às vezes é mau uso, mas às vezes é o EPI que falha. Tá? Não poderia acontecer isso. Então entra a fiscalização no meio. Só que a fiscalização não é tão atuante, não é que não é tão atuante no sentido da palavra. O fiscal do trabalho tem um universo muito grande para atender. Tem poucos fiscais. Então, normalmente, é uma denúncia ou é acidente, infelizmente. Tá? Alguém fala, olha, o cara está vendendo um cinto aqui que parece que está feito com corda de nylon, que a corda está tudo corroída, não sei o que lá, tal. Aí vai o fiscal lá, pega as amostras e manda para a Fundacentro. Olha, tem nada a ver esse cinto que foi feito o teste aqui, reprovado. O Ministério vai lá e cancela o CA, se aconteceu isso. Tá? Ou aconteceu um acidente, aí é chato. Aconteceu um acidente, manda o material lá para a Fundacentro, o material está ruim, cancela o CA, responsabilidade do fabricante e tudo mais. Só que ele se defende de incidentes, falando que o cinto dele não era aquele, enfim, faz uma série de defesas ali para provar se realmente ele estava errado ou não. Tá? Então a gente trabalha mais em função, nesse sentido, só se a fiscalização pega, validade do CA para 5 anos. Com o Inmetro aqui, o Ministério tira essa responsabilidade. Porque no fundo, o Inmetro, que a gente fala aqui, o ACP, ele está fazendo essa fiscalização. É ano a ano. Ele vai lá, pega o material e leva para fazer isso. E a pessoa tem um prazo para corrigir, para melhorar. Por isso que a entrada para o Inmetro melhora a qualidade dos EPIs no Brasil. Tá? Isso seria parte dessa certificação aqui. Alguém queria ter alguma pergunta específica aí sobre o EPI, alguma coisa que queira? Porque eu estou avançando, vou entrar num outro assunto aqui. Tudo bem? Está claro isso para vocês? Pois não. Uhum. Dois? Como assim dois? Não entendi. Não, Y que você está falando. Ah, tá certo. Não, depende do tipo de trabalho. Talabarte Y. Talabarte Y. Talabarte Y. Isso, exato. Talabarte Y. Exato, não são 2 talabartes, não. Talabarte Y, né? Ele só tem um ponto de ancoragem aqui que vai pegar normalmente aqui na parte traseira, tá certo? Depois os 2 ganchos onde você vai prender ele aqui. Tá certo? É isso que você está falando, né? Tá, isso é verdade, isso é colocação sim. Tá? Outro detalhe, talabarte, já que você puxou. Talabarte tem que ter o absorvedor de energia também, tá certo? Tá? Quer dizer, você vai diminuir o comprimento dele se você tem o absorvedor de energia. Alguém sabe o que é o absorvedor de energia que eu estou falando? Para tirar o impacto. Aliás, fora do Brasil não é nem permitido usar talabarte, mas nos Estados Unidos. Usar o talabarte sem o absorvedor de energia. Porque uma queda do trabalhador, ele pode estrangular, quebrar o trabalhador, quebrar o osso do trabalhador, quando ele é muito seco no próprio talabarte dele. Por isso que se limita o talabarte sem absorvedor de energia, comprimento máximo de 2 metros. Tá? No talabarte sem absorvedor, de 2 metros. Tá? Já que eu toquei nesse assunto aqui do cinto, eu estou falando um debate mesmo aqui. Eu tenho uma sequência aqui da aula, mas eu não quero que fique tão monótono essa apresentação para vocês. Tá? Por favor. Não tem. Falou até dezembro dessa proibição, mas não é uma proibição. É uma recomendação, é uma recomendação. Não é fechado, não está fechado isso não. Tá? Não, se o CA está válido,
o CA que foi emitido foi da forma que foi, não vai ter mudança nenhuma, tá? No entanto, que as normas do Ministério do Trabalho, de cinto, o jogo todo, foi mudado. Mudou 8 normas de cintos, mudaram todas, tá? Provavelmente, o cinto, se for 2014, né? Provavelmente o cinto que você tem, ele foi obtido com a NBR antiga. 13.700, não, me fugiu o nome agora, que eu não tenho mexido com ela, 11.370. 11.370. Tá certo? Provavelmente foi essa norma que a gente tinha. Hoje abriu o leque para 8 normas de cinto. Tá? É diferente, inclusive os ensaios ficaram muito mais rigorosos. Muito mais rigorosos. No entanto, que o laboratório da Fundacentro hoje não está fazendo ensaio de cinto, por causa do problema de altura. Tem uma altura de 4 metros que a norma prevê, e nós não temos pé direito, né? Livre lá para fazer o tipo de teste. Tá? Nós atendemos a fiscalização, mas para certificação não. E também não concorremos com o laboratório que faz esse tipo de coisa. Tá? Pois não. Aham. Aham. Ah, sim. Aham. Sim, é que o exemplo que eu dei do livrinho verde, ele falou da ata, às vezes o que ele está falando, 3214 são as portarias das NRs, que criou as NRs, né? Foi esse comentário que eu fiz, que ela era uma bíblia praticamente. Eu estou falando isso, acho que até o ano 2000 mais ou menos, tá certo? Que era todo mundo disputava, inclusive, qual era a versão que você tinha. Olhava, se não pegou atualizada. E em qualquer feira de EPI, qualquer congresso, feira do livro, já ia lá, eu fazia isso, saiu a nova, tal, quando ficou eletrônico, já comprava, ficar atualizando tal CD, tal, tudo isso. Tá? Então é isso que ele colocou lá. Existem alguns auditores fiscais, inclusive, que fizeram, na verdade é um livro grosso, tá, em 2 volumes, acho que 3 já, né? Tá certo? As NRs comentadas, então você tem, aí é diferente. As NRs comentadas é bem diferente do que a gente está falando aqui, tá? Mas as atualizações delas são muito rápidas. Você entra na internet e baixa. Tá? Acho que isso é o acompanhamento que pode estar sendo feito aqui. Tem aquela Lex, né? Que é a. Como é que chama? Lex é uma questão jurídica do Ministério. Como é que chama? É uma legislação, uma atualização da legislação. É Lex, é LEX. Tá? Que você recebe automaticamente essas atualizações de todas as NRs que aparecem. Tá? Se você se cadastrar lá. Uhum. Mas ela teria que estar atualizando, porque ela já atualizou, já passou, sabe? Mas ela foi aqui, ela dominou esse mercado, parece que tem um direito, né? Só ela que fazia. Porque era o livro verde que se falava. Tá? Pois não. Uhum. Ah, precisa. A NR6, isso daí, em qualquer portaria não vai mudar nada, tá certo? Aham. Sei, não. Ele deu um exemplo de uma roupa de proteção química lá. Ele falou macacão Tyvek, foi isso que eu entendi, né? Tá? Então, o macacão, tem o selo dele, pode estar marcado aqui, mas a marcação a gente fala indelével, tá certo? Tá? O tamanho, o lote de fabricação, a portaria 121 veio reforçar isso de novo. Tá? Então, é exigido, sim, todo EPI tem que ter marcação indelével. Porém, salvo, você está lá na própria portaria 121, quando comprovado a dificuldade, a forma que é o equipamento, que você não consegue gravar no equipamento, pode ser dado uma alternativa de embalagem. Plug de inserção, para proteção auditiva. Tá? Outro, luva cirúrgica esterilizada, né, que já está esterilizado. Como é que eu vou abrir a embalagem para marcar? Então, você marca na embalagem. Mas isso já passou para o Inmetro, então o Ministério não está nem chiando ali. Tá? Mas o plug de inserção, por exemplo, é um dos casos ali. Fora isso, hoje, atualmente, é só o plug de inserção. Tá? O resto, tudo tem que tem local para você marcar. Tá? Mas está escrito lá 3 palavras, né? Tem que ser indelével, tá certo? Legível, e a outra esqueci. E claro, alguma coisa assim, que é fácil de entendimento, tá certo? Tá? Com as informações corretas, vai alguma coisa nesse sentido. É legível e indelével, tá certo? Português. Perfeito a colocação que ele fez. Em português, todas as informações. E todo o EPI, portaria 121 de novo, tem que estar com o manual de instrução. Toda unidade do EPI tem que estar com o manual de instrução. Eu mando uma caixa com 20, mando um manual de instrução. Não, toda amostra, você tem que ter, a melhor embalagem comercial tem que estar com o manual de instrução. Tá? Eu só queria fazer um comentário aqui, a gente falou rapidamente do cinto, não quero entrar nessa polêmica aqui, mas eu queria dar o meu assunto aqui é equipamento de segurança. Tá? É sobre a questão, pensei que alguém fosse perguntar aqui, a questão de fazer teste com 100 quilos e a pessoa que vai utilizar o cinto ter massa corpórea acima de 100 quilos. Tá? Não sei se é dúvida para alguém. Tem um teste que a gente faz, que usa um boneco padrão, tá certo? Um manequim lá, que pesa 100 quilos.
Mas isso não significa que a pessoa que vai usar no ambiente de trabalho dela não possa ter mais que 100 quilos. Tá? Era preconizado, até por causa da estatura do brasileiro em si, tá certo? Que a pessoa com 100 quilos, massa corpórea de 100 quilos, teria dificuldade para trabalhar num trabalho em altura, acima de 2 metros ou até mais do que isso. Tá? Só que hoje o nosso perfil antropométrico subiu, tá certo? Nós temos ali os nossos filhos, tá certo? Acaba sendo maior que a gente e tal, cresceu, então mudou um pouquinho. Então é muito fácil você ver pessoa com 1,90 m de altura que já atingiu, sabe? Ele é magro, mas ele tem 100 quilos, porque ele tem uma altura né, de 1,90 m. E isso pode ser, ele sobe num poste, faz qualquer trabalho em altura com uma grande facilidade. Então, recebe-se consulta desse tipo. O cinto foi aprovado para trabalho para 100 quilos. Não, não é que é 100 quilos, é o teste que é feito com isso. Tá? Um cinto aguenta mais de 700 quilos. Se a pessoa sofre uma queda daquele jeito lá, eu já falei, ela esmaga. É uma artéria, quebra aqui os ossos deles, enfim. Não tem como, não é a questão dele ter mais ou menos de 100 quilos. Você tem que estar prevendo toda essa queda dele. No fundo, a palavra é ponto de ancoragem. Onde está seu ponto de ancoragem? Qual é a queda que a pessoa vai fazer? O efeito pêndulo, sabe? A pessoa pode, dependendo de onde está preso aqui, ela vai cair, pode bater numa estrutura, se esmaga. Tá? Aonde você está ancorando o seu cinto? É isso que precisa ver, o ponto de ancoragem, tá certo? E aí você calcula, faz o fator de queda lá. Vocês acham que compreendem o que eu estou falando aí, né? Faz o fator de queda para você saber. Então, atrelar essa questão de massa corpórea, tá certo? Que só pode ser utilizado, não tem cinto para mais de 100 quilos, tá certo? Não, não é verdade, tá? Quem define se pode utilizar é o profissional de segurança, porque tem a pessoa que tem 100 quilos e pode ter 1,50 m. Aí como é que fica? Imagina a destreza dele para subir. É uma questão física dele, é desse jeito. Vou fazer o quê? Então ele não vai ter tanta destreza para isso. Tá? Mas se consegue, também não tem problema nenhum. Tá? Então, o profissional de segurança cabe ao julgamento. Se aquela pessoa que tem mais de 100 quilos, ela consegue subir em altura acima disso ou não. Qual é a destreza? Uma questão de resgate. Como é que ela suporta com o equipamento. Tá? Então, dá para você fazer alguns ajustes. Claro, dependendo do tórax aqui da pessoa, vai ter difícil, porque tem os tamanho pequeno... tamanho 1 e tamanho 2 o cinto, né? Então, às vezes, vai ter um pouco de dificuldade para ajustar o perímetro aqui, se for muito grande, tá? Mas isso não teria muito problema, não. Tá? Então, eu só queria tirar um pouquinho essa questão de tem que ser 100 quilos, não pode mais que 100 quilos usar cinto. Não, é ensaio no laboratório. Uma coisa, só para dar um exemplo. O capacete é uma bola que pesa 3,6 quilos, que cai do 1,80 m de altura. Acho que o mesmo não mudou a norma ainda. Tá? Uma bola de 3,6 quilos que cai do 1,80 m de altura. Imagina alguém trabalhando embaixo de um prédio de 5 andares. 5 andares, quantos metros vai dar mais ou menos? 15, 20 metros, vai, depende aí do prédio. É, mais ou menos isso. 3 metros cada laje, mais ou menos isso, vão. Tá certo? Tá, 15 metros, tá? Cai um tijolo que não precisa pesar 3 quilos. O que vai acontecer se pega no capacete da pessoa? O capacete vai ter que resistir? Ah, mas o capacete foi testado lá no laboratório com uma bola de 3,6 quilos. É a mesma pergunta. É a mesma coisa, não tem nada a ver, são parâmetros de ensaios que estão previstos, inclusive são ensaios rigorosos, que estão sendo acompanhados para isso daqui. Tá? Então, cinto de segurança para 100 quilos? Não. Está se até falando de fazer um cinto mais reforçado e tal. Eu acho que isso daí é uma coisa que não teria necessidade nenhuma de ser feito. Tá? Porque os ensaios, você faz calcular, é física isso. Se você vai calcular essa queda da pessoa e tal, tudo mais, você vê que a pessoa não tem estrutura óssea para aguentar. Tá certo? Se realmente ela vai cair, falar 120 quilos, se cair de uma altura naquilo de lá, ela simplesmente é esmagada. Tá? Enfim, cheguei nesse ponto aqui, estou falando algum detalhe aqui das nossas normas aqui, tá certo? Tá? Vou mudar para uma outra norma regulamentadora. Só que o assunto nosso continua sendo equipamento de proteção individual. O nosso programa de gerenciamento, aí é o título que eu dei, tá certo? Tá? É falar sobre proteção individual, ok? Norma regulamentadora número 9. Nós falamos da 6 que era EPI. A 9 é sobre PPRA. O que PPRA tem a ver com a questão de EPI? Olha o que está colocando. Das medidas de controle, 935. Também não discuto PPRA, não é meu forte não, tá certo? Mas das medidas de controle, quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de proteção coletiva, ou elas não forem suficientes, enquanto em fase de implementação, estudo e tal e tudo mais, ou emergência, 3 coisas. Ele fala proteção coletiva quando não é tecnicamente viável, quando está sendo implantada e para situação de emergência. É isso que está na CLT lá, na NR6 também reforça um pouquinho sobre isso daqui. Tá? Você faz algumas hierarquias para dar proteção para o trabalhador. Primeiro, medidas de caráter administrativo e de organização de trabalho. Alguém sabe o que seria isso? O meu foco aqui é diminuir a exposição do trabalhador. Como é que eu adoto uma medida de caráter administrativo? Eu diminuo a exposição. Eu tenho poeira no ambiente, vou puxar um pouco para essa área aqui. Eu tenho poeira no ambiente, como é que é uma forma de eu diminuir a exposição do trabalhador?
sem dar nada para ele. Oi? Caráter administrativo. É claro, você vai agir na fonte, vai fazer com que diminua a exposição e tal, tudo mais. Mas, por exemplo, um exemplo. Revezamento não significa mandar o cara embora e pegar outro. Tá certo? Tá? É diminuir a jornada de trabalho dele, tá certo? Para que ele não fique tanto tempo exposto naquela situação ali. Tá? Estou dando um exemplo aqui. É um exemplo que surgiu. Tá certo? Uma outra coisa. Usar EPI. É isso que está falando no PPRA. Usar EPI. Tá? Só que veio o item seguinte. Então, eu primeiro vou fazer passo por essas fases, adoto uma medida de caráter administrativo e a outra eu vou usar o EPI. Como uso o EPI de acordo com o PPRA? Olha, o EPI, a utilização deve abranger o programa, né? E deve considerar algumas normas. Que normas essa? Tá certo? Que estão em vigor. As outras que nós já falamos elas. Seleção tecnicamente do EPI adequado tecnicamente ao risco. Já falamos que ele tem que ser, a CLT fala isso, que eles têm que ser adequado tecnicamente ao risco. Tá? Porém, aqui o trabalho está exposto, e considerando, né? E a atividade exercida, considerando a eficiência necessária. Tá? A eficiência necessária. Por exemplo, nós acabamos de discutir aqui o talabarte, tá certo? Tá? Qual é o ponto de ancoragem, que tipo de talabarte que eu vou usar, melhor usar com Y, absorção de energia, que tipo de equipamento que eu vou estar utilizando? Calçado, tá certo? Tá? Qual é o piso que ele vai estar utilizando esse calçado? Será que foi feito teste de escorregamento no calçado? Será que tem óleo naquele piso? Vai atacar o solado do calçado? É previsto para isso ou não? Tá? É fácil falar. Ah, vai usar, tem problema de coisa no pé, então vai usar calçado. Qual é a bota? Adequado tecnicamente? Sim. Eu uso calçado para proteger alguma coisa no meu pé. Tá? Mas, espera um pouquinho só. Tem ataque químico ali ou não? Tem solvente? O que tem ali? Então, começa a procurar a questão da eficiência necessária. Eu vou para a máscara, tá certo? Eu vou pensando em máscara aqui. Tá? O que é eficiência necessária? Tenho máscara descartável? Tenho máscara autônoma? Tenho máscara de fuga? Qual que eu vou buscar? Tá? O PPR está falando isso, o PPRA está falando isso daí, tá certo? Eu tenho que buscar aquele que tem eficiência necessária. Luva, ele deu um exemplo da roupa de Tyvek, ele até desistiu, acho, tá certo? Tá, foi embora. Tá? Tem a roupa, exemplo da roupa que ele falou, proteção química. Só que não tem uma roupa de Tyvek que vai proteger qualquer nível dessa proteção química. Eu tenho roupa nível A, nível B, nível C, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, depende do que eu queira. Tá? Qual é o tipo de proteção que eu estou precisando naquele trabalhador. Então, eu tenho agente químico? Tenho. Vou usar roupa? Sim. Tem eficiência necessária? Preciso buscar essa informação. Tá? Isso dentro do seu PPRA. E depois, o controle da exposição ao risco, né? Tá certo? Tá? Levando em consideração qual é o conforto que esse EPI oferece. Tá? Então, fala em conforto, ou seja, envolve o usuário. Essas 3 palavras no seu PPRA ali, tá certo? É fundamental. Porque você adota a medida de controle e o EPI. Aí você pergunta, tem eficiência necessária? Ah, deve ter. Deve ter ou tem? Como profissional de segurança, tem. Tá certo? Tá? Oferece conforto? Ah, o trabalhador que sabe. Realmente, é ele que sabe. E vai ser difícil ele falar que o EPI vai ser confortável para ele. Você, como profissional, tem que pensar no que seria mais confortável. Mas é difícil, depende de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Tá? É difícil. Você dá o calçado, pode ser o melhor que for. Ele coloca no pé dele, fala, olha, infelizmente tem uma joanete aqui que esse calçado me machuca o pé. Tá certo? Pô, mas esse calçado sei lá, tem solado de gel, não sei o que mais, não sei das quantas, paguei uma fortuna e você está reclamando disso, tá? O pé dele está daquele jeito, eu vou fazer o quê? Tá certo? Não é confortável para ele, tá? Então, depende do julgamento pessoal. Então, você vai ter que ter o trabalho que a gente fala, do nosso profissional de segurança, de fazer o treinamento, tá certo? Tá? Qualquer prevencionista, esse trabalho que é o mais difícil de todos. Eu vou treinar. Falar que usar calçado é até fácil, falar que usar o capacete é até simples. O cinto começa a pegar. Falar usar máscara, você interfere na respiração da pessoa. Tá certo? Você vai interferir, colocar máscara interferiu na respiração. Como é que eu vou fazer esse trabalho de conscientização, de melhorar, tentar falar para o rapaz que aquela máscara descartável que ele está usando vai proteger de inalar uma partícula ou qualquer outra coisa? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou explicar esse tipo de coisa? Isso nós estamos buscando, é conforto. Tá? Então você tem PPRA? Tem. Usa EPI? Usa. E ponto final. Qual EPI tem eficiência? É confortável? Onde você encontra essa resposta? Tá? Olha, eu acabei de falar. Programa de treinamento no seu PPRA. Tá? De como deve utilizar o EPI, limitação, enfim mais, de tudo que ele pode oferecer. Ainda tem mais uma coisa aqui, ó, estabelecimento e normas ou procedimentos para promover entrega, uso, guarda, higienização, conservação, enfim, uma série de coisas. Tá? Então no PPRA aparece medida de controle, uso de EPI, tá certo? Aonde está as informações de como deve ser feita essa entrega, de como vai fazer isso, tudo certinho. Tá escrito isso no programa ou não? Normalmente não, tá certo?